Verdade? Tá. Só. Acho que virar para cá também pode pôr. Ícone da filosofia ocidental, Platão, ao apresentar a seus leitores uma das obras mestras do pensamento clássico grego sobre o amor, intitulado O Banquete, compartilha um inestimável legado de narrativas que versam a respeito das mais elevadas aspirações da alma, capazes de transitar por distintas faces do sentimento humano, ao longo de 7 discursos, investidos de solenidade e relevância, numa louvação a Eros, num elogio ao Deus do amor. Trata-se do exemplo histórico de como um tema mítico pode ser investigado pelo método dialético, adquirindo uma feição filosófica que irá se debruçar sobre os mistérios da natureza humana e da sexualidade, relacionados ao problema da verdade e do conhecimento. Eros, através dos séculos, se tornaria objeto de estudo de grandes pensadores contemporâneos, estendendo-se da poesia e filosofia à psicanálise. Ao final de sua obra, O Mal-Estar na Civilização, lá está Sigmund Freud a nos falar sobre a tensão e o embate atemporal entre Eros, a pulsão de vida, e Thanatos, a pulsão de morte. Se a morte ronda, Eros representa a pulsão de vida, que une e resiste. Por sua vez, na abordagem filosófica, Georges Bataille, em seu livro O Erotismo, afirmaria: o sentido último do erotismo é a fusão, a supressão do limite. O erotismo é a aprovação da vida até na morte. E no recorte epistemológico de Jacques Lacan, a partir da releitura freudiana, este também nos deixou em sua obra valiosas contribuições sobre o tema, como certa vez ressaltou: o amor, Eros, é o que permite ao gozo condescender ao desejo, ou seja, instaura a falta que nos faz desejar. Estes e muitos outros desdobramentos teóricos estarão presentes no mais recente encontro promovido pelo projeto Língua Viva, Elogio a Eros, em tempos de imperativo ao gozo e morte, a partir de uma instigante roda de conversa com os psicanalistas Marília Flores e Abílio Ribeiro Alves, na sala de leitura da Cidade das Artes. Dia 11 de maio, às 16 horas, o projeto Língua Viva espera por você. Então, pessoal. Ícone da filosofia ocidental. Muito bom, Paulo. Essa é a introdução do Paulo. Abílio, você quer começar a falar? Começa você, né? Pois é, pessoal. Então, assim, nosso tema é Eros, né? Remetendo... Eu vou falar um pouquinho sobre o banquete, mas, assim, eu vou falar... né? O que é o banquete? Né? O banquete é essa obra do Platão, né? Que remete a um simpósio que teria ocorrido 30 anos antes, né? E o banquete é uma obra, um texto de 416, sei lá, antes de Cristo, né? E ali no banquete aparecem várias figuras do amor que até hoje influenciam, né, permeiam as nossas relações, os nossos ideais, os nossos desejos, né, os nossos relacionamentos e sofrimentos também, né? Então aparecem várias figuras do amor, né? Então eu vou trazer para vocês alguma coisa que eu tirei do livro do Lacan, né, que no Seminário de Transferência, o Lacan ele se dispôs a olhar de perto esse discurso do Platão, né, o que tem lá nesse discurso, e fazer alguns comentários. Assim, a primeira coisa que a gente pode comentar é a seguinte: o Lacan ele traz uma leveza, né, assim, a esse peso do discurso platônico, né, que foi através dos séculos, né, 2.400 anos aí,
fazendo com que isso se consolidasse, aqueles ideais ali em relação ao amor, né? O que seria esse amor, né? Então, assim, nesse banquete está presente Sócrates. Sócrates, né, é considerado assim atópico em relação ali a Atena, aquela sociedade da hora, naquele lugar, né? O que eu quero dizer com isso? Ele é fora de lugar, né? Como Eros também está sempre fora de lugar, e o Freud também, né? Quer dizer, o Freud, ele, de uma certa maneira também, ele balança aquele discurso da época dele, né? Ele sacode, assim como Sócrates também, né? Então, assim, uma ligação entre Freud, Sócrates e Eros, né? E o banquete, né, que se pretende como um elogio ao amor, né, cada um, era uma espécie assim, de simpósio, onde cada um dava sua contribuição, dizendo o que sabia sobre o amor. Aliás, é a proposta do banquete, né, o que se pode saber sobre o amor, né? Então aparece o primeiro, que é o Fedro. O Fedro é Foi combinado que não podia se beber muito. Isso é. Não podia, né, haver, assim, discursos exaltados, né? Quer dizer, que o elogio fosse a Eros, mas que a paixão, né, pelo vinho era uma coisa que subtraída. Que tinha que estar ali sob controle, né? Sob controle. E Sócrates, né, está nesse encontro asseado de sandálias, né? Quer dizer, ele está conforme, né, a ordem da polis nesse encontro, né? Porque isso é engraçado, está lá no texto, né? Ele está asseado de sandálias. É feito vários comentários. E o Lacan também ele faz uma leitura, assim, ele tirando, porque o Lacan ele era amigo, né? Estudava Hegel com o Kojève, né? Que era um filósofo também. E o Kojève ele vai e fala pro Lacan que não se pode entender o banquete se a gente não compreende o que significam os soluços do Aristófanes, né? Então, esses soluços, né, a gente pode pensar que o Aristófanes estava morrendo de rir, né? Porque isso vai retirando aquela seriedade ali aquele ideal do amor que está sendo colocado ali, né? Quer dizer, aqueles amores ideais que estão sendo colocados ali, né? Então, na leitura do Lacan, e também, claro, informado pelo Kojève, ele vai retirando essa seriedade. Mas até hoje essas figuras, né, permeiam o nosso imaginário, né? Então o Fedro, o primeiro que começa a dizer sobre o amor, ele vai dizer o quê? Que Eros é um deus, é um discurso teológico, né? Eles estão ali, na época a gente chama de mito, mas para eles aquilo era ligado à religião deles, politeísta e tudo mais, né? E aí ele vai dizer que o amor é um deus, ele quase que surge no começo do mundo, a partir do caos, né? E que o amor é um vínculo tão forte, né, que o homem nenhum quebraria, nenhum esforço humano poderia quebrá-lo, né? Quer dizer, que nos remete àquela coisa que Deus uniu, o homem não separa, né? Que a gente pensa até hoje assim, né? E aí ele fala isso em relação assim, ao amor, como ele fala da legião tebana, que seria um exército, né, de Erastes e Eromenos, e que seria um exército invencível, né? Porque o amante não suportaria, o amado se vê desonrado frente, né, ao seu parceiro, né? Então ele vai com ele tem essa pegada de ser uma coisa indestrutível, esse amor entre Erastes e Eromenos, são posições subjetivas, né, que seria a posição do amante e amado, né? O amante e o amado. E aí ele vai trazendo uns exemplos. O primeiro exemplo que ele trouxe, né, eu vou ter que colar aqui pegar minha cola aqui, né, porque eu não estou guardando esses nomes gregos. Aí o primeiro exemplo que ele traz é o exemplo de Alceste, né, e o rei Admeto. Alceste, quando a morte começa a rondar o rei e marido dela, Admeto, ela se oferece para morrer no lugar dele, né? E o Fedro valoriza muito isso, esse amor-sacrifício. Dimensão trágica, né? A dimensão trágica do amor. A dimensão do sacrifício, né? Quer dizer, o amor, dentro do amor deveria haver um sacrifício, né? Um pelo outro, pelo ser do outro, quer dizer, ela se oferece, né, para ir no lugar do marido, né? Quer dizer, é literal, né? Ela
repente, a demanda da morte ali, de colher alguém, ela se oferece para ir no lugar do marido, né? Então, esse amor seria o amor da substituição do ser de um pelo outro, que seria o amor de Alceste por Admeto, né? Aí o Fedro traz um outro exemplo, que é do Orfeu. O Orfeu e a Eurídice, né? O Orfeu, ele vai lá no inferno buscar Eurídice, né? E aí, lá no inferno, o que acontece? É dito a ele que ela acompanharia, mas ele não poderia se voltar, né, para olhá-la. E ele descumpre essa ordem, olha, e ela desaparece, e ele volta de mãos abanando, não consegue resgatá-la do lado do inferno, né? E assim, esse amor de Orfeu e Eurídice, diz o Fedro, no discurso dele do banquete, que esse amor não agradou muitos deuses, não. Porque parece que os deuses ficavam numa espécie de julgamento, né, para ver sobre o amor, na medida que os deuses não amavam, né? Quem amava eram os homens. Então, eles ficavam ali, né, julgando e apreciando ou não certos tipos de amor, né? Então, esse amor do Orfeu por Eurídice, né, os deuses não apreciaram muito. E a prova disso é porque, na verdade, essa era como se fosse uma imagem de mulher, né, que ele estava diante dele, né, que os deuses colocam diante dele, não, né, o ser dela, né, a mulher dela, né. Então, isso seria para o Fedro a prova de que esse amor ficou meio que desvalorizado.